Ok. Está bem. Então já estamos no ar, numa nova transmissão Hangout relativa ao Hour of Code. Hoje com o David e com a professora Fátima Pais, que vêm falar um pouco sobre aquilo que têm feito no agrupamento de escolas Serafim Leite e com a quantidade de concursos e projetos que têm tido ótima aceitação por parte dos júris e do público em questão. Passo a palavra para a vossa apresentação e para começarem a explicar um pouco de onde é que vêm, como é que surgiram os projetos, falarem um bocadinho sobre vocês. No agrupamento de escolas e com de concursos e projetos têm tido ótima aceitação. Parte dos júris e do público. Então, passo a palavra para a vossa apresentação. Okay. E para começarem a explicar um pouco de onde é, como é que surgiram os projetos. Eu não estou certa se estão a ouvir. João? Falarem um bocadinho sobre vocês. Sim. Ok. E do público. Passo a palavra para a vossa apresentação. E para começarem a explicar um pouco do como é surgir os projetos. Eu não. Ora bom, eu não estou certa se toda a gente está a ouvir, porque não temos qualquer feedback. Estão a ouvir? Estão a ouvir? João? Ok. Falarem um bocadinho sobre vocês. Ouve-se perfeitamente, ok. Então, assim, um bocadinho às escuras. Vou falar então sobre o desafio. Antes de mais, queria agradecer à Associação Nacional de Professores de Informática o facto de ter convidado o David e a mim para estar aqui presentes, para partilhar um bocadinho da nossa experiência e começar por agradecer as palavras do João, a dizer que a nossa participação tem sido boa, que também temos tido um bocadinho de sorte e trabalho, não é? A sorte também é um bocadinho o que nós fazemos. E como o David, eu tive o privilégio de ser professora do David ao longo de 3 anos, acompanhei-o desde o 10º até ao 12º ano, como professora de programação e diretora de curso. Se calhar o melhor aqui é ser o David a falar do conjunto de projetos, além do trabalho que fizemos em sala de aula, que às vezes foi bem duro, não é? É duríssimo. E ele pode falar, se calhar melhor do que eu e noutra perspectiva, nos diferentes projetos que os acompanharam. Portanto, vou passar a palavra. Bem, espero que estejam a ouvir perfeitamente. Ora bem, pronto, começando desde o 10º ano, ou desde o 9º, que é onde começa a minha história do
no mundo da programação e neste curso que eu tirei. Pronto, no início eu tinha, quando eu era muito pequenino, tinha um amor muito imenso à tecnologia, com o Windows 98, que foi o meu primeiro computador, e eu fascinava-me muito. E tinha uma consolezita até muito knock-off chinês, e era isso que eu impressionava-me como é que aquilo funcionava. Então, no nono ano, eu audiovisual, eu queria entrar para audiovisual, mas não abri o curso. Será que... Sim, continua. Eu ia entrar para audiovisuais, mas infelizmente o curso não abriu, mas o curso de programação ainda estava aberto. Então eu, como era aluno, abri logo uma vaga. E então lá entrei e depois ao longo do 10º ano comecei a notar que era um curso que valia muito mais a pena do que audiovisuais. E porquê é que eu digo isso? Porque é um curso que me fez e me fez não só fazer as coisas que eu queria e descobrir como é que se fazia. São perfeitas. Então, como... Onde é que eu ia? Estava a falar que, pronto, a meio do curso, comecei a reparar. Ao início não pensava que era tão fascinante como pensava, mas como deixei o tempo passar... Eu não estou... Tira o som, senão já é melhor. Então, meio... Cheguei, então comecei a programar em Python e comecei a ganhar mais gosto por aquilo que era programação. Comecei a descobrir que aquilo tinha um sentido e era assim que tudo era feito. Ao início pensava, não é realmente assim que são feitos os programas que vejo assim na internet, mas depois comecei a ver que é realmente assim, o que era fascinante. Uma coisa tão simples conseguir fazer uma coisa tão complexa. Então, e depois, mais tarde, mais para o final do 10º ano, comecei a reparar que também podia usar os meus conhecimentos em Photoshop, design gráfico, na minha área também. E isso depois notou-se no 11º ano no meu estágio e também no 12º em todos os estágios que fiz. Depois, no 10º ano, tive algumas dificuldades, muitos trabalhos feitos aqui propostos pela professora Fátima Paes, que envolvia programação um bocado complexa, que agora hoje em dia não acho assim tão complexo, mas na altura era uma dificuldade que eu me via muito com muita complicação a meio. Mas depois de a gente pôr um bocado de trabalho e esforçar-nos um bocado, a gente começa a reparar que aquilo não é assim tão difícil e a gente consegue fazer isso. Então, fiz o 10º ano até com bastantes boas notas, já estava a começar com uma média de 16, passei para o 11º ano, mas no início, antes disso tinha um projeto que era um projeto de empreendedorismo, mais para final do 10º ano, se não estou enganado, que era um projeto em que a gente tinha que desenvolver uma ideia empreendedora em que a gente achasse que era capaz de ajudar pessoas e alguma coisa que fosse útil. Então a gente teve a ideia, eu e mais 2 colegas meus tivemos a ideia de criar uma aplicação chamada BuzzTrack. E então essa aplicação BuzzTrack é uma aplicação que dá para, por exemplo, o Google Maps, só que otimizada para autocarros e direcionar os caminhos através do autocarro, paragens, saber os preços para poder pagar através da aplicação. E era uma coisa que na altura a empresa Easy Carris, não estou enganado, estava a tentar fazer, mas não fez com sucesso. Então a gente lá foi por aquilo e no concurso a gente conseguiu ganhar o primeiro lugar, em que primeiro lugar éramos nós, segundo lugar eram umas luvas de limpeza e terceiro lugar era uma
aplicação que eu já não me lembro, infelizmente, peço desculpa aos terceiro lugar. Mas pronto, foi uma enorme experiência porque deu-nos a oportunidade de ir além fronteiras e poder ir para a Bélgica. Então... Só à parte, este concurso de ideias que eles trabalharam e que criaram a aplicação, obviamente que no 10º ano não a desenvolveram, não foi o caso do David, mas foi o caso dos outros 2 colegas que continuaram o desenvolvimento e no 12º ano foi o projeto que lhes serviu de prova de aptidão profissional e que implementaram e que está em fase de produção. Ou seja, foi um projeto que não ficou só no papel. No 10º ano foi sem grandes conhecimentos técnicos que eles o idealizaram, mas continuaram e conseguiram desenvolvê-lo. Só esta parte. Continua. Continuando isso, no 11º ano, a gente começou o ano assim meio assim, sem saber, sem esquecer, esquecemos algumas coisas no início, mas lá a gente voltou a captar no primeiro período, a turma toda começou a captar a produção e começamos a aprender linguagem de programação mais avançada, como por exemplo o Java, e então aí começamos a ganhar mesmo aquela garra mesmo de programar e sentir que a gente fez alguma coisa produtiva. Então, o que é que foi para esse projeto? Para esse projeto fizemos um jogo em Java, em ambiente gráfico, e isso foi o que fez muitos ainda ganhar mais gosto, outros perderam assim o gosto, mas foram muitos poucos casos. Mas exatamente foi o que ainda me fez ganhar mais gosto e aplicar mais. Então, no meu caso, eu fiz um jogo que era um jogo estilo para telemóvel, chamado Two Cars, e avancei com isso. Às vezes, assim, quando tenho algum tempo livre, decido pegar naquilo e melhorar aquilo. Então, nesse ano também tivemos vários projetos, agora no 2º período e no 3º, que era o ICT, e também tivemos no 11º o estágio, assim mais no final do ano. Antes disso, no ICT, a gente lá começou a fazer... Eu vou ter que ajudar um bocadinho o David. O ICT é um projeto Erasmus, a nossa escola é uma escola onde vive fortemente o Erasmus. É um projeto Erasmus de parcerias estratégicas entre escolas. E o que se pretendia neste projeto, que ainda está a ser bastante interessante, foi aferir as diferentes competências em termos de tecnologias da informação, tipicamente ferramentas de produtividade, nos diferentes países parceiros. Ou seja, nós concebíamos um teste sobre ferramentas de produtividade. Esse teste era aplicado em cada um dos países envolvidos, que eram a Polónia, a República Checa, Portugal, Espanha, Grécia. E era só isso. E eram só esses. E depois na aplicação desse teste eram selecionados os alunos, e depois estes alunos selecionados em cada país iriam competir numa fase internacional e presencialmente em cada um dos países. E a experiência que nós temos tido disso é que Portugal tem ganho sempre, ou seja, temos tido a felicidade, por um lado, termos alunos que são empenhados e que correspondem, mas por outro lado também temos tido a satisfação de ver que às vezes nós não temos a nossa autoestima tão elevada, mas neste concurso em particular, Portugal tem-se revelado muito à frente dos outros países, e estamos a falar em ferramentas de produtividade, tipicamente processamento de texto, uma folha de cálculo e um software de apresentação eletrónica.
E tem sido muito interessante ver que Portugal tem ficado em primeiro lugar. Quando o David foi, Portugal ganhou tudo. Ganhou o primeiro lugar, quer por equipas, por países, quer em termos individuais. E foi nesse 11º ano, certo? Que depois também, ainda depois de ter ido à República Checa representar Portugal nesta competição, o David foi também noutro projeto Erasmus. Sim. No Erasmus que permite a mobilidade de alunos para efeitos de estágios profissionais, o David foi para Berlim. E pode falar um bocadinho dessa experiência. Só a parte que eu gostava de dizer, que é a parte de design gráfico. Como eu não entrei em audiovisuais, por exemplo, no ICT, eu não entrei através do teste. Eu entrei na primeira fase, que era criar um logotipo em Photoshop, no que a gente quisesse, para o ICT. E então eu ganhei logo o primeiro lugar. E isso reparou-se que não posso não estar num curso assim dedicado só àquilo, mas posso também aplicar os conhecimentos e aplicar sobre essa parte. Pronto, agora falando o que a minha professora Fátima Paes disse sobre o estágio em Berlim. Então, eu, como fui um bom aluno ao longo do ano, dos anos também, então tive a oportunidade de poder ir para Berlim. Então fui para Berlim e então aí é que foi uma grande experiência bastante... não foi chocante, mas ajudou-me a acordar mais para a vida. Porque quando estamos sozinhos, temos colegas e os professores, só tivemos na primeira semana e na última semana, mas basicamente quando vamos sozinhos para um país novo, ficamos com uma perspectiva sobre o mundo lá fora e o mundo de trabalho completamente diferente. Que é um mundo que a gente começa a ganhar aquela garra de querer trabalhar, querer fazer o melhor, poder explorar, tentar ver o que podemos fazer, ajudarmos uns aos outros, no caso dos nossos colegas, quando a gente queria estar assim juntos, que é para não nos sentirmos tão sós, a gente lá se juntava e tal, coisas assim. E então foi uma experiência, porque fomos para casas de famílias de acolhição para alunos ou para pessoas que façam estes projetos Erasmus. Então ajudou-nos também a falar com pessoas desse país e entender como é que eles vivem, entender como é que elas trabalham e muitas coisas assim. E vimos que é um mundo completamente diferente de Portugal. Em Portugal há um tipo de trabalho. Lá na Alemanha é tudo muito mais certinho, muito mais pontos nos is e coisas assim. Eu lá desenvolvi então um site para um restaurante de comida italiana, restaurante em Marco Polo Duber, e em que lá os senhores não tinham conhecimentos nenhuns de programação nem tecnologias, era quase nulo. Então a gente teve que desenvolver do zero um site. A gente, claramente, na altura, nesse ano, não tínhamos aprendido muita coisa sobre programação web, então a gente tentou pegar com o WordPress, usar algumas das coisas que a gente aprendeu em sistemas operativos e redes para instalar o WordPress, usar os servidores e etc. Alguns dos meus colegas que desenvolveram em WordPress, eu desenvolvi em Wix junto com outro colega meu, fazemos o que melhor pudemos. Eu fiz a parte gráfica, ou seja, lá novamente lá apliquei os meus conhecimentos de design gráfico numa coisa de programação, um desenvolvimento web e basicamente foi essa a minha experiência na Alemanha. Eu tinha muito o que dizer, mas também não vou resumir. Na parte técnica desse ano 11º foi quando começou a ser muito mais a sério o desenvolvimento, programação e outras coisas, como é que eu ia dizer? Não vou falar muito tecnicamente para não assustar ninguém, também não fazer ninguém pensar assim que é muito à frente, nem dar falsas expectativas. Mas foi um ano, acho que foi o ano em que a gente mais aprendeu, na minha opinião. Gostei muito do 11º ano.
No 12º ano foi quando a gente começou a aplicar-se mais nas tecnologias web, na programação web, HTML, PHP, essas linguagens de programação. Também no ano passado a gente já tinha começado a dar SQL, depois começámos a mexer em base de dados e então isso foi muito necessário no 12º ano, porque na prova de aptidão profissional, sinceramente hoje em dia já nem imagino uma PAP sem uma base de dados. Há casos diferentes que é só mexer em hardware, mas isso quando se torna uma aplicação, quando se torna uma alguma parte de programação é necessário usar uma base de dados. Pronto. E também não sei qual esse ano acho que foi dois que era e sobre eu não vi é sobre o Booklet, que é uma aplicação, um site onde ajuda a gerir, a fazer trocas em que basicamente é isto só para otimizar isto para livros. Linguagem de programação, JavaScript também. Então, então, não sei intervalo, não sei se está mais no final do século, já no fim do ano, então a gente entrou, não sei o que. Eu acho que houve aqui uma falha de comunicação agora. Houve aí uma falha de rede do vosso lado, em que ficaram com a imagem parada e deixámos de vos ouvir momentaneamente. Não sei se foi só durante algum tempo ou se algo se passou aí. Mas julgo que é mesmo falha de rede. Esperar só um segundinho a ver se conseguem voltar a colocar tudo em ordem ou se volta a aparecer a rede. Falhas técnicas. Ok. Julgo que foi mesmo o problema geral de rede.
Por momentos eles ficaram sem internet. Vamos tentar restabelecer agora novamente a ligação. Já voltaram a entrar, mas ainda não os conseguimos ouvir. Já voltaram a entrar, mas ainda continuamos a ouvir com alguns cortes. Eu sei que é completamente alheio a vocês, é mesmo uma questão de ligação de internet das escolas, que nesta altura podem estar muito, muito congestionadas, e por isso mesmo também fazer com que existam estes cortes. Vamos aguardar mais um bocadinho. Se por acaso não for possível, depois já retomaremos esta conversa de uma outra forma, sem qualquer tipo de problema, visto que estes problemas são completamente alheios àquilo que é a nossa pretensão, mas trata-se também um pouco da tecnologia que temos e daquilo que nós conseguimos ter nas nossas escolas. Já agora já consigo. Sim. Agora já está bom. Sim. Ficámos ali ficámos ali com os cortes. Não há problema, se voltar novamente a persistir, nós arranjaremos uma forma diferente de fazer o resto desta sessão. Se por acaso continuar a haver estes cortes e não conseguirmos fazer a ligação normal, não há problema nenhum. Ok. Eu vou tentar enviar. Basicamente, eu para colocarmos em conversa. David sabe que no 12º ano já tinha mais conhecimentos de aventuras ao site ao Oxford e com a aplicação. Portanto, e pode ser utilizado em vários contextos. Já está a ver uma coisa de país, sempre que temos um dos meus desafios com os meus ensinários a atividade, e digo-lhes sempre que o trabalho é como um porco, nós aproveitar, pegando uma frase e então agora o vídeo vai contar a história do site o site está depois da gente ter posto a nossa proposta e sermos já passado a segunda fase. Lá então a gente teve que concorrer com vários sites, várias outras pessoas, e havia pessoas muito que já tinham conhecimentos de formação assim, estilo universitários e coisas assim, e pessoas com conhecimento. Então estavam equivalentes a nível de conhecimentos. Uns eram feitos com alunos assim, por exemplo, então a gente estava no mesmo nível. Então as propostas, algumas passaram, e na categoria tive passar com mais outras, porque tínhamos passado depois. Então, afinal, fomos a Lisboa e vamos a descobrir que em segundo lugar. Estamos abaixo do meio, que por acaso conhecia. Eram duas pessoas. Lá então, o segundo projeto que for de ter terminado todo o projeto e tentado a minha parte e ter concluído o curso, quer dizer, então a gente foi ao Absorgo ainda recentemente, acho que foi em setembro, e então, a gente foi para Lisboa novamente e apresentámos o nosso projeto com um pitch, e pronto, a gente conseguiu ir ganhar o terceiro lugar. Foi até bom para a escola, não só
Comecei com vários projetos de escola, que o colega da turma também passaram a que eu passei, fizeram lá em Lisboa. Como não só ganhámos o lugar do nacional, é bastante impressionante, mas a menina consegue várias coisas. E é precisamente o David agora está na universidade, em programação, e é precisamente isto, acho que é mais para as outras escolas, eu digo caminho à escola do mundo, e acredito nisso, e é muito a distintiva da nossa escola, é nós queremos os alunos, naturalmente, trabalhem pelos todos, questões curriculares, e é trabalho muito sério, penso que em todas as escolas é assim, mas dar uma oportunidade aos nossos alunos participarem nos projetos. E esta turma acompanhei durante 3 anos, estas experiências que eu teve, ainda participou em imensas outras coisas, não o David, porque também não era tudo, mas também estamos ainda no FIRST, competição nas Olimpíadas Mundiais de Robótica, digamos, e de programação, estiveram presentes em 160, quase todos em mundial, e nos Estados Unidos. Também estamos na parte, enfim, numa data de outros eventos que eu, como professora, acho que o que faz a diferença na nossa e o que poderá fazer a diferença na formação dos miúdos. Acho que a melhor escola, mas também sorte de ter os alunos muitas vezes. E também pensa que na rádio, nesse dia de se for good, eu disse não quero ler. É verdade. E pronto. Se quer acrescentar alguma coisa. Tenho mais nada a acrescentar. Eu só espero que estejam bem, porque tenho assistido de estarem. Mas é. Tecnologia, às vezes falha. Sim, eu só tenho 2 questões a fazer, espero que me estejam a ouvir, porque aquilo que me parece é que de facto a vossa ligação não está muito boa, de vez em quando há aqui uns cortes. Por caso verificarmos que na gravação ou a algum ponto eu peço para vocês gravarem qualquer coisa e depois colocarmos para partilhar e para a explicação ficar mais bem audível. Só não, 2 questões. João, acho que Parar essas participações todas é fácil. Bom. É isso. Eu acho que ouve-se bem mesmo aqui a nossa ligação. Para colocar as questões de uma forma escrita, mas eu vou repeti-la. Como é que é preparar as participações, se é fácil ou não? Como é que conseguem conciliar os cursos, as áreas disciplinares, o tempo? E outra questão que vai ao encontro da Hour of Code, sobre a necessidade de, como vocês, neste caso, têm muitos cursos profissionais, têm a área de aplicações informáticas B, qual é a necessidade, ou se há necessidade de haver mais disciplinas ou áreas na escola para poderem trabalhar a robótica, a programação, a participação mesmo nesses projetos e nessas atividades que são certamente integradoras de outras áreas disciplinares? Qual é a vossa opinião relativamente a isto? São muitas João. São perguntas e consigo em primeiro lugar, para participações é fácil. Eu sou professora e provocação e paixão. Portanto, costumo dizer que quem corre não cansa. Às vezes é fácil criar tudo, mas como vocês perceberam do que nós dizemos, nós quando
um projeto, normalmente esse projeto Gravar. para participar em os cursos para mim são particularmente importantes porque obrigam a ter ritmo, obrigam-nos a deadlines que temos de cumprir e nesse sentido acabam por ser muito interessantes. Temos sempre esse ponto para podermos trabalhar. Criar com os estudos. Nós temos programação ótica, temos um espaço onde trabalhar. Esse espaço, ele não existe, ele existe fisicamente, mas o clube que nós quisermos. É quando juntarem pessoas à volta de um problema. Portanto, até no intervalo de uma aula ou entre elas, acho que para podermos trabalhar, muito era recorrer, em trabalhar com os alunos à noite via Messenger ou Facebook, ou às vezes é normal isso acontecer. E a relação com o currículo, se nós, na parte técnica, conseguimos sempre relacionar, mas em parte da cidadania e da cidadania digital, é garantir que há sempre relação. Relativamente a se pessoalmente querer haver as oportunidades de currículo em programação, dúvida que sim. Este ano é a vez que esta escola de aplicações informáticas B, eu estou a lecionar e está a ser uma experiência interessante, mas também me está a mostrar a falta de alunos não têm antes. Eles vão ter antes uma coisa que estimula o pensamento lógico, pensamento computacional, que apesar de terem a matemática, a parte da abstração, falta-lhes aquela bocadagem de saber cada abstração a resolução de problemas reais e a aplicação é, deixem-me dizer, a melhor que eles podem. Penso que já respondi tudo, João. Sim, sim. Foram muitas perguntas para tentar que o som chegasse bem ao vosso lado. De facto, aquilo que acabaram por dizer vai um pouco ao encontro daquilo que também é a minha perspectiva e a minha opinião. Isso não significa que todos o conseguissem visualizar. E daí a questão de haver no chat em direto, não há nenhum que tenham colocado, por isso mesmo também eu vou no formato que ficou gravado e verificar se de facto tudo devidamente audível, visto que existiram estes termos, quer eu na escola a falar por terem no agrupamento de escolas doutores e aqui a questão da internet funcionar da melhor forma. Do meu lado, pelo que eu estive a ver, tem estado a funcionar corretamente, mas tenho que confirmar depois com a gravação que ficou no YouTube. Se por acaso isso não acontecer, eu depois peço-vos um pequeno vídeo só para uma explicação rápida de algo que não tenha ficado perceptível. Agradeço a vossa disponibilidade, a vossa atenção por estar aqui neste tempo que certamente que era útil para outras coisas. É útil para aqui. É útil. Tempo útil.
julgo que foi abaixo e que desta vez não há grande volta a dar. Finalizamos então por aqui, agradecemos o vosso tempo e vamos ver quais foram os condicionantes que existiram para saber se é necessário voltar a repetir e fazer uma gravação nova deste Hangout, que tão útil poderá ser para professores e alunos das nossas escolas. Obrigado mais uma vez e até à próxima. Até amanhã.